Olá. Uma reforma política ampla vem sendo discutida desde o governo Fernando Henrique Cardoso na década de 1990, mas ela ainda não aconteceu. O que temos visto são medidas isoladas, pequenas reformas eleitorais valendo por pleito seguinte. Foi o que houve, por exemplo, nas eleições desse ano, onde entraram em vigor mudanças para reduzir a fragmentação partidária, aumentar a diversidade racial e de gênero entre os eleitos e regular o financiamento da campanha. Para conversar conosco sobre esse tema, nós recebemos Ludgero Liberato, advogado e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ludgero, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui e poder participar desse relevante programa para o nosso debate. Bom, Ludgero, vamos começar falando sobre as mudanças que aconteceram especificamente para esse pleito, como eu mencionei. As principais novidades nas regras eleitorais que entraram em vigor agora para outubro foram a criação das federações partidárias, né, e as normas para ampliar a participação das mulheres e dos negros, novas normas inclusive. Que efeitos essas mudanças tiveram aí no resultado das urnas, na sua avaliação, e de que maneira elas tiveram um impacto positivo no arcabouço legal das eleições brasileiras? As federações partidárias, elas têm que ser compreendidas dentro de um processo maior, de um processo de uma reforma política sensível que está em curso desde 2017, mas que ela é silenciosa, porque como toda reforma que vai ter grandes impactos, em especial quem ocupa o poder, essas reformas têm que ser feitas de forma segura, lenta, de modo que os atores possam se reposicionar. E essa mudança que eu me refiro foi a criação da cláusula de desempenho, que vigorou pela primeira vez em 2018, teve suas regras endurecidas ou acentuadas agora nas eleições de 2022. Haverá um novo endurecimento em 2026, até chegar ao patamar máximo em 2030. São regras que, na prática, forçam que os partidos que não atingirem tenham que se fundir para continuar a sobreviver, ou seja, em linguagem simples, que partidos façam um casamento entre si. E nesse caminho para esse casamento, acho que nós podemos classificar as federações partidárias como uma união estável, ou seja, um período de namoro por 4 anos entre aqueles partidos que, porventura, queiram caminhar junto no futuro. E nessas eleições foi a primeira vez que nós tivemos essa figura das federações, o instituto que foi criado nesse avançar nosso, que vai até 2030, justamente para permitir que os partidos unam forças de modo temporário. Não tão temporário como eram as coligações, que duravam apenas por pleito. Nós dizíamos que, usando esse trocadilho, se as fusões são casamentos, as federações são uniões estáveis, as coligações eram relações efêmeras entre os partidos, que duravam apenas por pleito. Agora, as federações são uniões que têm que durar pelo menos os 4 anos. Então, essa primeira experiência foi uma experiência que permitiu, sim, muitos partidos elegerem alguns candidatos, unirem forças, partidos que não iriam ter votação suficiente para preencher vagas, em especial na Câmara dos Deputados, que é o mais importante para atingir a cláusula de desempenho. Graças à formação de federações, alguns partidos puderam, sim, eleger seus representantes e ter uma sobrevida. Essa, com certeza, foi a principal transformação das eleições de 2022. E observe-se que, mesmo com isso, nós estamos vivendo agora a menor pulverização de cargos entre os partidos nos últimos 20 anos. Ou seja, há uma concentração das vagas nas agremiações que não era vista já há 20 anos, há 5 eleições. Ludgero, você até se antecipou aí uma pergunta que eu ia fazer para você, e vamos comentar um pouco mais sobre essa questão da federação partidária, porque antes de ser aprovado pelo Congresso Nacional e se transformar em lei, houve um intenso debate aqui dentro do Congresso e mesmo entre cientistas políticos, que muitas pessoas alegavam que essa medida nada mais seria do que uma recriação disfarçada das coligações partidárias que existiam anteriormente. Você já explicou aí que não é bem assim, porque existe fez uma alegoria, né, fez uma metáfora com relação às relações humanas, e realmente a questão das federações partidárias é que os partidos que se uniram para disputar o pleito agora de outubro, eles têm que ficar juntos por 4 anos pelo menos, é isso, Ludgero? Exato. Esse foi o principal
caráter distintivo que levou o Supremo Tribunal Federal a validar as federações como algo diverso das coligações. Houve esse debate intenso na época da aprovação, esse debate foi levado para o Supremo Tribunal Federal por ocasião da discussão quanto a constitucionalidade das federações, e esse caráter distintivo, essa necessidade de permanecer em conjunto pelos próximos 4 anos, foi um dos critérios que levou o Supremo Tribunal Federal a validar esse novo instituto do nosso direito eleitoral. Se o partido, por exemplo, que constitui uma federação partidária com outra legenda para disputar agora essa eleição de 2022, daqui a 2 anos resolver se separar, qual é a punição que acontece com ele? Nós temos, essa foi uma sabedoria do legislador ao já criar a sanção, inclusive uma das sanções é a impossibilidade de celebrar nova federação, a afetação, inclusive, de repasses financeiros. Então, veja, essa situação foi devidamente prevista pela lei, justamente para evitar federações simuladas, que alguém utilizasse apenas como objetivo de eleger seus candidatos e depois as desfizesse. Óbvio que há situações que pode haver rupturas políticas efetivas após a celebração da federação, mas o fato de serem estabelecidas consequências, em especial a proibição de formar novas federações e afetações financeiras, me parece que foi suficiente e adequado para desestimular a formação de federações fictícias. E o que a experiência nos mostrou é que a criação de uma federação não é tão simples. Nós tivemos vários partidos que tentaram criar federações e não conseguiram, porque quando nós deixamos um pouco a questão legislativa e vamos mais para o plano da seara política, do exercício do poder, a formulação de uma federação leva a ajustes locais em diversas unidades da federação, sob quem assume o comando da federação, e muitas vezes, quando isso, após isso se resolver, esses conflitos locais serem resolvidos, a tendência é que haja um cenário de nova normalidade, ou seja, um cenário em que esses atores são acomodados e, ao que parece, as federações que foram formadas, parece que hoje, pelo menos no cenário de hoje, é mais provável que elas caminhem para fusões do que para desfazimento das federações. Como você mencionou que essa realmente foi a principal novidade na reforma eleitoral que entrou em vigor para essa eleição, vamos continuar um pouquinho mais nesse assunto, só para tirar uma última dúvida em relação às punições. Você mencionou aí que se, por exemplo, algum partido quiser sair da federação partidária que ele criou para esse ano, ele vai ter algumas punições, mas essas punições, você citou, são todas na esfera da legenda. Então, digamos, um candidato do partido A, que quer se separar do partido B, e esse candidato se elegeu dentro dessa federação, se houver a ruptura, ele não vai perder o mandato nem nada, né? Não há previsão de perda do mandato, até porque essa previsão de perda do mandato é uma situação prevista pelo texto constitucional. Nós temos hipóteses taxativas de perda dos mandatos eletivos, né? Seria, me parece até uma forma desproporcional se isso tivesse sido previsto, mas há formas de evitar com que isso se repita e há formas de sancionar a agremiação. O caso parlamentar, eu acho que a nossa consolidação, em especial nas últimas reformas, é que a perda do mandato ela decorre ou dos casos exclusivamente previstos na Constituição, dentre eles a quebra da fidelidade partidária. Acho que uma das grandes discussões que o Judiciário enfrentou e está enfrentando é se a formação de federações é uma causa a mudar de partido ou não, se isso pode gerar aquilo que nós compreendemos como justa causa, ou seja, se há 2 federações com bandeiras, 2 partidos com bandeiras distintas se unirem para uma federação, se isso é um motivo apto a um parlamentar deixar a sua legenda e levar consigo o mandato. Essa é uma discussão que nós precisamos aprofundar e está sendo travada nos tribunais, já contra essa possibilidade ou não, mas me parece que as sanções não podem atingir quem foi validamente eleito dentro de uma federação legítima.
Ruggiero, você também já mencionou que existem outras regras eleitorais que visam a reduzir o número de partidos no país, combater a chamada fragmentação partidária. A principal delas é a chamada cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que depois eu vou pedir que você explique direitinho como ela vem sendo implantada e qual é essa limitação que ela vai, o limite máximo, o mínimo, na verdade, né, o patamar mínimo que ela vai atingir no pleito de 2030. Mas eu queria lembrar aqui que mesmo assim, né, o Brasil hoje ainda é um dos países com o maior número de partidos registrados. Nós temos 32 legendas registradas atualmente no TSE, né? E mais do que isso, né? Até o ano passado nós tínhamos 30 partidos com assento na Câmara e 17 no Senado. E a partir desse pleito, se ninguém trocar de legenda, né, isso é com base exclusivamente no resultado que foi anunciado no primeiro turno desse ano. Esses números vão cair na Câmara para 22, quer dizer, cai de 30 para 22, é bastante expressiva a queda, né, Ruggiero? E no Senado cai de 17 para 15. Só para as pessoas terem um exemplo, né, mesmo assim, no Bundestag da Alemanha, que é o parlamento da Alemanha, tem 8 partidos representados lá. Na Assembleia Nacional Francesa são 13 partidos, todos dois bem menos que no Brasil, né? Em compensação, na Índia, que é a maior democracia, pelo menos em número de eleitores do mundo, são 37 legendas convivendo lá no Lok Sabha, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. Esse número excessivo de partidos que a cláusula de barreiras, por exemplo, combate, realmente é um empecilho para a governabilidade no país? Ele é um fator de dificuldade para a governabilidade, mas eu acho que a afetação à democracia é mais grave não pela governabilidade, mas pela ausência do eleitor em identificar as ideologias e os programas de cada partido de forma clara. Nós temos alguns partidos que já conseguiram isso, conseguem, ao se mencionar o nome da sigla, o eleitor consegue já identificar o que pensa essa agremiação com temas sobre tamanho do Estado, sobre o papel do Estado na economia, sobre costumes, sobre aborto, mas na grande maioria digamos, entre esse meio termo, entre os partidos de uma bandeira e de outra, a população não consegue enxergar nesse emaranhado de siglas o que é a ideologia. Me parece que isso é mais danoso à democracia do que a própria dificuldade de governabilidade, porque os governos se constroem e tão logo eleito um novo governo, há sempre os partidos que irão para a base do governo para participar dos rumos das decisões do país. Mas aqui, acho que a justiça tem que ser feita. A crítica, a frase de que o Brasil não faz uma reforma política, ela, a meu ver, é uma frase injusta. Eu acho que nós estamos vendo uma reforma política, sim, só que sendo feita de forma silenciosa e esticada no tempo, para que os interesses dos partidos, em especial daqueles que já ocupam o poder, possam ser, de certa forma, não assegurados, mas possam ser compatibilizados com as necessidades de mudança. Essa mudança específica da cláusula de desempenho é uma mudança tão séria e tão profunda quanto aquela que nós vivemos de 2015 a 2018, que transformou o nosso sistema de financiamento. Nós estamos caminhando para uma redução do número de partidos e, se não houver nenhuma alteração na nossa Constituição, à medida que a cláusula de desempenho for sendo cada vez mais, for atingido os patamares que já estão previstos em 2026, agora em 2030, nós teremos um número de partidos infinitamente menores do que temos hoje. Então, e isso impacta outros problemas, como, por exemplo, talvez torne desnecessário a alteração no sistema proporcional, que hoje é muito criticado. Talvez, quando nós tivermos um número menor de partidos, e as cientistas políticos estimam que em 2030 talvez nós tenhamos 12 a 15 partidos, ou até menos, a depender do grau de fusões que ocorrer até lá, talvez sejam desnecessárias outras reformas que há muito são debatidas. Ruggiero, nós já vamos chegar nessas outras medidas que se discute tanto como uma reforma política mais ampla, que foi o que eu mencionei no começo do programa, que são reformas realmente mais estruturais dentro do sistema, mas a gente teve outras medidas, ainda que de menor visibilidade, que foram aprovadas para essas eleições de 2022, tanto com a emenda constitucional, quanto também por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, entre elas medidas que tratam de fidelidade partidária, mudança de posse dos eleitos, estão entre esses assuntos, né? Alguma coisa muito relevante que a gente tenha esquecido aqui no momento, não? Não, acho que tem algumas coisas que nós temos que elogiar
as medidas, às vezes da mesma forma que a academia critica as medidas que algumas vezes tendem a ser fisiológicas, nós temos que parabenizar também aquelas que são acertadas. Há, desde pelo menos 2009, um crescente esforço para trazer maior diversidade aos nossos parlamentos, no que diz respeito, primeiramente, uma bandeira que envolveu as mulheres e, mais recentemente, a partir de uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, no que diz respeito a negros e pardos. E até então, o que se havia adotado era um sistema de punição a quem não cumpria a cota mínima de candidaturas. Esse sistema já se mostrou ineficiente. Punir quem não cumpre não gerou um aumento significativo dessas candidaturas e muito menos aumento de pessoas eleitas. E a solução que foi adotada na reforma do ano passado, que é estimular, premiar o partido com aumento no fundo eleitoral, no fundo partidário, por ter maiores mulheres eleitas, é uma solução digna de aplausos. Veja, todos nós sabemos que a distribuição do fundo de financiamento de campanhas, que é chamado de fundo eleitoral, leva em consideração a votação que um dos diversos critérios é a votação que os partidos obtêm para o cargo de deputado federal. E o que previu a emenda constitucional? Que os votos dados em mulheres, nesta hora da divisão do fundo, tem peso 2, tem peso em dobro. Ou seja, fazer que mulheres tenham votação expressiva significa maiores recursos e maior sobrevivência para as agremiações. Então, essa medida precisa ser elogiada, porque é uma medida não punitiva, é uma medida de forma a estimular os partidos a investirem nessas candidaturas. E isso, sim, é digno de nota. Talvez há sempre um tempo, uma divergência entre a elaboração legislativa e o tempo que os partidos acabam demandando para implementar. Os partidos ainda não se deram conta de quanto isso pode impactar positivamente, né? Nós mesmos nos recordamos que as próprias agremiações, algumas demoraram a perceber que tinham que investir em candidaturas de deputados federais para sobreviver, e agora vão ter que se aperceber que precisam incentivar candidaturas femininas com muitos votos para que possam conseguir obter mais recursos e desenvolver suas bandeiras. Essa é uma mudança que merece registro pela felicidade com que ela foi proposta. Bom, Ludgiero, nós até agora falamos das coisas que já entraram em vigor, que estão sendo implementadas no Brasil, realmente algumas mudanças importantes. No que você mencionou, lembrou bem, o financiamento de campanha, que agora é um financiamento público exclusivo, praticamente exclusivo, claro que também pode ter doações particulares, mas não mais de empresas, né? E temos também esse incentivo à diversidade dentre as candidaturas, e a questão da redução do número de partidos com as cláusulas de barreiras, mas algumas das medidas que se discutem há muito tempo para essa suposta reforma política, elas nunca foram implantadas no Brasil. E aí eu queria pedir a sua opinião, se você é membro, você é um estudioso da questão, você é membro de uma associação que discute e estuda profundamente a legislação eleitoral e política, então eu queria ver com você. Por exemplo, por que o Brasil nunca aprovou a mudança para voto distrital, por exemplo? Explicar o que é isso para o eleitor, qual é a diferença do voto distrital do voto que existe hoje e por que você acha que até hoje o Brasil se recusou, as lideranças do país, quer dizer, o Congresso Nacional, enfim, nunca aprovou, nunca adotou a mudança para esse sistema? O que me parece que essa questão é a questão mais sensível que afeta diretamente a chegada ao poder. É uma questão, nós temos experiências em outros países, mas o receio e o medo das consequências que essa medida pode trazer no curso imediato, ou seja, na eleição seguinte, muitas vezes faz com que parlamentares, agremiações, a refutem por um medo legítimo de não conseguir ocupar os mesmos espaços. É por isso que me parece que o Congresso, quando faz mudanças que são implementadas de forma paulatina e espaçadas no tempo, é mais tendente a obter a maioria necessária. Eu realmente sou adepto
daqueles que entendem que essas mudanças elas precisam ser feitas aos poucos. Nós já estamos com uma mudança muito grande em curso que diz respeito à forma de financiamento, né? Nós mudamos para um financiamento quase que público, quase que exclusivamente público, como que você bem mencionou. Nós temos que evitar, nos próximos anos, uma dependência dos partidos exclusivamente do dinheiro público. Nós temos que estimulá-los a voltar a arrecadar recursos privados de pessoas físicas. Nós temos modelos de outros países, por exemplo, que a quantidade de fundo que se recebe do dinheiro público, ele aumenta à medida que o partido consegue obter doações privadas. Nós precisamos aprofundar e melhorar essas pautas antes, a meu ver, de adotar medidas mais profundas quanto ao sistema eleitoral. Nós já corrigimos algumas distorções que havia no sistema eleitoral, por exemplo, com chamados puxadores de votos. Hoje, a exigência de votação mínima, atingimento mínimo de votos por quociente eleitoral, tanto dos partidos que o atingem quanto aqueles que disputam a sobra, já minimizou bastante esses problemas. Então, me parece que hoje nós temos frentes mais graves para se atacar na reforma. Com essa quantidade de recurso público que é entregue aos partidos, com essa tendência de diminuição de partidos políticos, com a dificuldade que é de se criar uma agremiação. O tema, que me parece que é uma reforma que vai ser necessária caminhar, e que o TSE já tem encampado essa bandeira num debate, ora mais duro, ora menos duro, diz respeito, sim, à democracia interna aos partidos. E esse me parece, às vezes, um tema mais urgente ainda, que é discutir temas como ficaram latentes nas eleições de 2022. Como que um partido distribui internamente seus recursos, qual a legitimidade, como isso é feita, essa distribuição entre os candidatos, por que mais para um, por que menos para outro, como os filiados podem participar desse processo de distribuição. Me parece que essas medidas hoje são até mais urgentes do que afetar a discussão sobre o sistema eleitoral e a adoção de um distrito. Eu não tenho dúvida que o voto distrital ele é uma ferramenta importante para reduzir o custo da eleição, para evitar com que o candidato tenha que obter votos ao longo de toda a circunscrição eleitoral, ao longo de todo o estado, ao longo de todo o município, nas eleições municipais. É uma ferramenta importante, mas acho que hoje nós temos até discussões um pouco mais urgentes do que essa, que exige uma maioria muito qualificada, porque exige alteração da própria Constituição. Ludiero, outros assuntos que são lembrados sempre quando se fala em reforma eleitoral, dois vamos tratar aqui. Primeiro, a questão da reeleição. Essa é bastante polêmica, a reeleição para cargos executivos. Muita gente critica, diz que isso traz um vício ao processo, que o segundo mandato, normalmente, o primeiro mandato de um governante, da metade para frente, ele só está pensando na reeleição, não está pensando tanto na governabilidade. Com a experiência que existe em outros países, você acha que o Brasil deve realmente, a sua opinião pessoal, evidentemente, né? Qual é a sua visão em relação à reeleição no Brasil? Se é o momento de se repensar isso ou não? Se existe clima para isso? Veja, às vezes nós elegemos inimigos como inimigos do sistema e cuja alteração teria o condão de resolver todos os problemas. Não me parece que a reeleição, a figura da reeleição, seja o inimigo da nossa democracia. Até porque é uma falsa solução. Quando não se tinha a reeleição, antes da reeleição de 97, já existia abuso de poder político, não para se o próprio candidato se reeleger, mas para fazer o sucessor do mesmo grupo político. Durante muito tempo se fazia o sucessor do mesmo grupo familiar. E não pode-se ter ilusão de que quem usa a máquina para se reeleger não a usará para tentar fazer o seu sucessor e manter aquele partido no poder. Então, é um falso problema, a meu ver. A figura da reeleição, hoje, é uma figura que, ou seja, o que eu quero dizer é que ela, por si só, não é a causadora dos problemas. Nós temos países democráticos que convivem, sim, com reeleições. Nós temos sistemas, inclusive naqueles sistemas parlamentares, em que o primeiro-ministro fica por muitos anos no poder. Então, nós não podemos associar o desvio do sistema, que é a utilização da máquina,
necessariamente a figura da reeleição. Nos parece que nós precisamos continuar, sim, no abuso, atuando contra o abuso do poder político. Ao longo dos anos, a jurisprudência tem evoluído. Talvez nós precisamos evoluir nesse sistema. A figura do abuso do poder político, como nós sabemos, é um instituto muito aberto, com muitas dificuldades, às vezes, de obter uma condenação. Nós já temos um outro instituto similar, que são as chamadas condutas vedadas, que, quando foram implementadas em 97, já trouxeram uma redução na utilização indevida da máquina pública, mas talvez seja a hora de repensar novas figuras de condutas vedadas para diminuir esse processo, diminuir essa utilização indevida, mas querer vinculá-la à utilização indevida da máquina pública à figura da reeleição é simplesmente fechar os olhos para a realidade, confundir parte do problema com o seu todo. Queria agradecer muito a você a sua presença no nosso programa, a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabenizando mais uma vez pelo programa. É uma honra, uma satisfação muito grande poder contribuir para um programa tão informativo, e espero que nós possamos cada vez mais levar os esclarecimentos à população sobre essas mudanças que são tão importantes para o nosso sistema. Muito obrigado. A gente agradece aqui a presença do Lugero Liberato e também a você que nos acompanhou em mais uma Eleições 2022. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa ou qualquer outro dos nossos produtos, é só acessar o site senado.leg.br ou o canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.